Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção, então, das atividades da nossa aula passada, tá? E fazer aquela sessão do rumo ao Enem, beleza? Vamos lá, então, para a nossa aula de hoje. Na aula passada, eu deixei aqui para vocês, nesta aula, da aula 36, para vocês responderem, né? E colocando o nome de cada estrutura desses anexos embrionários. Na nossa aula passada, a gente falou desses anexos, né? Que cada anexo embrionário possuía como característica e como função. E agora a gente vai responder essa primeira pergunta nesta aula, tá? Então, a imagem abaixo mostra os anexos embrionários do ovo. Então, a gente vai ter aqui o córeo, tá? Mais externamente a gente tem a casca do ovo. Abaixo da casca a gente vai ter o córeo, tá? Um pouquinho abaixo do córeo a gente encontra o alantoide, que é responsável pelas trocas gasosas e também responsável pelo armazenamento de excretas do nosso embrião, tá? A gente vai ter o amínio, que faz a proteção mais interna do embrião, com o meio externo, tá? Vai ter o embrião propriamente dito, a gente vai ter a cavidade amniótica, né, com o líquido amniótico para também realizar essa proteção do embrião, tá? A gente vai ter o vitelo, né, dentro do, quer dizer, esse vitelo armazenado através da vesícula vitelínica ou saco vitelínico, tá? Esse vitelo ele tem como principal função fazer a nutrição do embrião, que tem origem lá na gema do ovo, tá? E por fora a gente tem a clara ou o albúmen, que também serve para a produção do embrião durante o processo de formação do embrião após o processo de fecundação. Tá? O número 2 agora. Os anexos embrionários empenham as seguintes funções. O amínio, proteção do embrião contra choques mecânicos e desidratação. O alantoide, acumula as excretas nitrogenadas, né, o ácido úrico. O córeo, ele envolve e protege o embrião e os demais anexos embrionários junto com o alantoide e realiza trocas gasosas. Tá? Vesículas vitelínicas ou saco vitelínico. Ele armazena o vitelo, tá? O alimento que será utilizado pelo embrião para a ocorrência do seu desenvolvimento. Beleza? Aqui a gente tem uma outra segunda parte, tá? Agora são os anexos embrionários dos mamíferos, tá? Aqui então a gente vai ter a região do córeo, mais externamente. Abaixo do córeo o amínio, tá? O embrião propriamente dito. E depois a gente vai ter aqui a placenta, tá? Na placenta a gente encontra o alantoide e a vesícula vitelínica, só que de uma forma atrofiada, tá? Isso tudo dentro da placenta, tá? Do cordão umbilical, desculpa, que vai estar ligado diretamente com a placenta, tá? Então no cordão umbilical a gente encontra, sim, o alantoide e a vesícula vitelínica, só que de uma forma atrofiada. Por quê? As excretas e também a troca gasosa e assim também como a nutrição desse embrião vão ser realizados através da placenta, ou seja, através do cordão umbilical, onde vai ter uma grande quantidade de vasos sanguíneos, tá? E esses vasos sanguíneos vão fazer a troca através da placenta, onde vai estar ligado à mãe, tá? E esses nutrientes, essas trocas gasosas com gás carbônico, oxigênio e também as excretas serão liberados através da corrente sanguínea, tá? Aqui a gente vai ter as vilosidades corônicas, onde vai ter as veias coronárias, né, e também coriônicas, né, as veias placentárias e também as artérias que vão fazer essa troca gasosa. Beleza? E agora a gente vai lá para o em classe, né? Então, Unicamp adaptada, né? Os primeiros vertebrados a ocupar o ambiente terrestre foram os anfíbios, que, porém, ainda necessitam retornar à água para a reprodução. A independência da água foi conseguida posteriormente através de novidades evolutivas, como as relacionadas ao ovo. Tá? Então, que estruturas dos ovos, dos répteis e das aves estão sendo indicadas pelas letras acima? Tá? Então, as estruturas indicadas são letra A, tá? A gente vai ter
saco vitelínico. Letra B, aqui seria o córeo, tá? Mais externamente, a casca mais externa e o córeo mais internamente. Letra C, o amínio, tá? Aqui, ó, protegendo o embrião. Letra D, embrião. E letra E, a alantoide, onde vai ser armazenadas as excretas e acontecer também a troca gasosa desse embrião. Tá? Número 2. Os anexos embrionários, embora não façam parte do corpo do embrião, são fundamentais para o seu desenvolvimento. O anexo responsável para manter as reservas alimentares nos ovos dos répteis é, letra A, saco vitelínico. Tá? Também simples aí a pergunta. Número 3, né? Durante o desenvolvimento embrionário dos répteis, aves e mamíferos, formam-se estruturas associadas ao corpo do embrião, denominado de anexos embrionários. A respeito desses anexos, associa a coluna da direita com a da esquerda. A gente vai ter o amínio. Tá? O amínio está relacionado com o quê? Possibilita a alga ligada ao sistema digestório do embrião, que fornece componentes nutritivos? Não. Possibilita trocas gasosas? Não. Bolsa cheia de líquido que envolve e protege o embrião da dessecação e de choques mecânicos? Certo. Então, o número 1 é a letra C. O saco vitelínico, né? Então, é uma bolsa ligada ao sistema digestório do embrião que fornece componentes nutritivos. Então, número 2, letra A. 3, alantoide. Tá? Está relacionado diretamente com armazenamento de excretas e trocas gasosas. Né? Então, bolsa de armazenamento de excreções produzidas pelo embrião durante o seu desenvolvimento. E, por último, córeo. Tá? Está relacionado diretamente com a parte lá de trocas gasosas que a gente fica mais externamente. Então, a resposta certa ficaria letra C. Né? 1C, 2A, 3D e 4B. E agora a gente vai lá para o número 4. Né? A figura mostra um feto humano em desenvolvimento. Aqui a gente tem um feto humano em desenvolvimento. Tá? Vejam aqui que, como a gente já está falando sobre anexos embrionários, a gente já está falando um pouco agora de placentários. Tá? Então é correto afirmar, exceto. Letra A. O feto recebe nutrientes, gases, anticorpos, elimina excreta através do cordão umbilical que liga a placenta? Verdadeiro. O saco amniótico protege o feto em desenvolvimento e está representado pela letra B na imagem. Tá? Saco amniótico. Não tem uma figura aqui, mas bem provável que seja ele. Tá? Parece que a letra B está demonstrando a placenta, mas... Tá? Mas vamos... Se a apostila está falando para a gente que é a D, né? Mas é bem provável que a B também esteja errada, tá? Letra C. A estrutura A protege o embrião contra a dissecação, contra choques mecânicos, estando presentes também nos embriões da aves. Verdadeiro. Tá? A gente vai ter alguns outros que fazem esse tipo de coisa. Só como amniótico, não sei. Tá? Seria placenta ali, mas tudo bem. Letra D. Através da placenta, o sangue materno passa diretamente para o feto, fornecendo-lhes anticorpos? Falso, tá? Por que falso? Porque ele não passa diretamente, tá? Não existe troca sanguínea entre mãe e bebê. Tanto é que, se eu não me engano, a transmissão do vírus da AIDS, né? Do HIV, ele só acontece se o parto for acontecer algum tipo de contato sanguíneo no parto. Se não tiver esse tipo de contato sanguíneo, tá? O bebê ele não vai nascer com esse tipo de vírus, tá? Ele não consegue passar através ali da placenta. Mas isso aí é um assunto para uma outra aula nossa, tá? Então, a letra D ali, através da placenta, o sangue materno passa diretamente, tá errado, tá? Passa somente anticorpos, tá? Juntamente de gás carbônico e nutrientes que existe aquela troca. O sangue materno com sangue fetal, ou sangue do embrião, tá? Não acontece esse encontro. Tá? Bom, então respondidos, tá? A gente vai agora lá no tarefa mínima, tá? Lá nos exercícios 13 a 15 do capítulo 18, para a gente responder. Tá? Bom, vamos aqui então ao nosso caderno de exercício, tá? A gente vai fazer então a correção dessas atividades do tarefa mínima da nossa aula de anexos embrionários, tá? Então, UFLA, Minas Gerais, né? Os anexos embrionários são membranas celulares
extraembrionárias, são membranas celulares extraembrionárias que, embora não façam parte do corpo do embrião, são importantes para seu desenvolvimento. O anexo responsável por amortecer choques mecânicos e evitar o ressecamento do embrião é o amínion, o alantoide, o córion ou o saco vitelino. A resposta certa, o amínion, né? A gente já viu nas nossas outras aulas. Bom, 14. Né? Durante o desenvolvimento embrionário de répteis, aves e anfíbios, formam-se estruturas associadas ao corpo do embrião denominadas de anexos embrionários. Desses anexos, o amínion é a estrutura que desempenha a função de nutrição do embrião, armazenamento de excretas pelo embrião, tá? Promoção de trocas gasosas, não, e proteção do embrião de dessexações e eventos mecânicos. Tá? Então, a resposta da 13 e 14, idêntica, né? A gente vai lá para 15. O FPI, tá? Adaptada. Várias membranas extraembrionárias que se originam no embrião, mas não fazem parte dele, têm papel essencial no desenvolvimento embrionário. A interação entre tecidos origina o córeo, que, juntamente com outros tecidos da parede uterina e mamíferos, dão origem ao letra A, saco uterino, B, placenta, C, amínion, cavidade alantoide ou D, cordão umbilical. Tá? Então, o córion ele vai dar origem à cavidade do... ele vai dar origem aqui para que a gente conhece da placenta. Tá? 15, letra B. Beleza? Respondido então aqui as nossas 3 perguntas do nosso tarefa mínima. Agora a gente vai lá dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Encerrando então essa parte de teoria, agora a gente vai para essas perguntas a respeito do rumo ao Enem, tá? Bom, então dando início lá, né? No embrião dos mamíferos começa o desenvolvimento dos membros, os dedos das mãos e dos pés estão ligados por membranas interligadas. Progressivamente as membranas regredem, individualizando os dedos. O desaparecimento das membranas interdigitais é uma sequência de letra A, morte celular prolongada. Tá? Como assim, professor? Morte celular prolongada. Morte celular prolongada quer dizer o quê? Que meu corpo está reabsorvendo todas aquelas células, tá? Que deixaram de ter alguma função. Tá? O mesmo ocorre lá nos anfíbios quando eles perdem a cauda. Tá? Na verdade, aquela cauda ela não vai cair. Aquela cauda ela é reabsorvida pelo corpo daquele anfíbio, né? Que passa digerindo para uma fase jovem, tá? Que vai todas aquelas células da cauda vai ser reabsorvida e reaproveitada, tá? Na produção de algum tecido do organismo daquele animal. Tá? Número 2, né? Há milhares de anos o homem faz o uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultado da letra A, liberação do gás carbônico. Tá? Então, durante o processo de fermentação lá que está acontecendo dentro das células, tá? É um processo de respiração celular desses fungos. Tá? Como eles não possuem, tá, a mitocôndria, são seres unicelulares e através da respiração celular anaeróbica, tá? Onde está acontecendo a quebra de uma glicose, nesse caso ele está usando a glicose que foi fornecida para ele, por exemplo, na forma de trigo, tá? Então ali no trigo vai ter uma grande quantidade de açúcar, principalmente de amido, que vai ser utilizado por esse fungo, que é o Saccharomyces cerevisiae, é um tipo de levedura, para a obtenção de energia. E para ele conseguir obter energia, ele tem que fazer com que esse açúcar seja quebrado para a transformação desse açúcar em para transformar esse açúcar em ATP, tá? Só que como ele faz isso, né? Ele faz através do processo de fermentação alcoólica, tá? Que a gente já viu a respeito disso, aonde, tá? Eu tenho a quebra do açúcar e
E no final da cadeia eu vou ter a formação do álcool mais gás carbônico. Tá? Já outro tipo de respiração que ocorre também em eucariontes, né, inclusive nos nossos tecidos, é também esse tipo de fermentação, só que é a fermentação lática. E no final tem a formação do ácido lático juntamente do gás carbônico. Tá? Já nesses fungos, a gente vai ter a liberação do gás carbônico, que vai fazer com que a massa cresça. Tá? Porque depois que a gente assa o pão, que a gente olha, ele está cheio de furinhos. Tá? Então, aqueles furinhos são resultados do quê? Daquele acúmulo de gás carbônico, tá? que foi feito através da fermentação alcoólica. Ah, professor, mas quando eu corto o pão e como, eu não sinto o gosto do álcool. Por quê? Porque quando a gente fez o processo lá para assar esse pão, tá? O que a gente fez? O álcool que estava ali, ele evaporou, então não vai ter mais álcool naquela massa. Beleza? A resposta certa aqui, letra A. Número 3, né? As características dos vinhos dependem do grau de maturação das uvas nas parreiras, porque as concentrações de diversas substâncias na composição das uvas variam à medida que as uvas vão amadurecendo. O gráfico a seguir mostra a variação da concentração de 3 substâncias presentes nas uvas, em função do tempo. O teor alcoólico do vinho deve ser a fermentação dos açúcares do suco da uva. Por sua vez, a acidez do vinho produzido é proporcional à concentração dos ácidos tartárico e málico. Tá? Então, aqui a gente vai ter um gráfico mostrando as concentrações em relação à linha do tempo. Né? Quanto mais novo, a concentração de ácido tartárico e málico é maior. Tá? E quanto o tempo vai passando, vai diminuindo a concentração desse ácido málico e ácido tartárico, e eu vou ter uma concentração maior de açúcar. Tá? Considerando então as diferentes características desejadas, as uvas podem ser colhidas mais cedo para a obtenção de vinhos menos ácidos, falso. Se eu colher mais cedo, eu vou ter um vinho mais ácido. Mais cedo para a obtenção de vinhos mais ácidos e mais alcoólicos, falso. Tá? Mais cedo vai ser mais ácido, só que menos alcoólico. Por quê? A concentração de açúcar é muito baixa. E letra C, mais tarde para a obtenção de vinhos mais alcoólicos e menos ácidos. Verdadeiro. Tá? Por quê? Mais tarde eu vou ter uma concentração maior de açúcar e uma concentração menor de ácidos. Tá? Número 4 agora. Fermentação é um processo biológico mais ou menos universal, que permite a obtenção de energia pelos organismos em condições anaeróbicas. Conhecida desde a antiguidade, a fermentação alcoólica é utilizada pelo homem para a produção de pães e bebidas, fermentadas como vinho. No caso do vinho, um fungo microscópio, o Saccharomyces cerevisiae, transforma o açúcar da uva em gás carbônico e álcool. Os vinhos têm geralmente uma taxa de 13% de álcool. A partir de certa concentração, no entanto, o próprio álcool acaba se tornando tóxico para os fungos que não sobrevivem. Tá? Na região do Porto, em Portugal, célebre pelos vinhos que produz, costuma-se interromper a fermentação num certo estágio, acrescentando ao vinho uma água ardente vínica, tá? Se fosse uma pinga vínica, tá? Uma pinga de vinho. Produto rico em álcool etílico. O vinho, assim obtido quando comparado ao vinho que sofreu fermentação normal, é, letra A, mais doce com menos teor alcoólico, mais doce com teor alcoólico maior. Resposta certa. Por quê? Eu estou adicionando ali uma concentração maior de álcool, tá? Portanto, se eu tenho uma concentração maior de álcool, meu vinho, consequentemente, ele também vai ter uma concentração maior de álcool. Tá? E mais doce por quê? Porque ele interrompeu o processo de fermentação. Tá? Se ele interromper o processo de fermentação, as concentrações de açúcar ali vai ser maior, porque os fungos não consumiram esse açúcar na produção do álcool. Beleza? Então aí já respondemos então essa questão. Vamos aqui agora para a questão número 5, né? As mitocôndrias são organelas relacionadas à respiração celular aeróbia, eficiente processo que fornece às células a energia necessária para as suas atividades vitais. Uma hipótese bastante popular entre os biólogos propõe que as mitocôndrias teriam sido antigas bactérias que poderiam ter sido englobadas por células primitivas de maior tamanho. Teria-se estabelecido entre a célula menor e a maior uma relação de cooperação que se perpetuou ao longo da história da vida. Todas as células atuais de organismos mais complexos possuem mitocôndrias, o que atestaria o sucesso dessa associação. Segue algumas características reconhecidamente existentes das mitocôndrias. Qual delas
não poderia ser usada como argumento de que as mitocôndrias foram um dia independentes e semelhantes às bactérias. Essa organela tem uma molécula de DNA semelhante aos cromossomos bacterianos. Então, isso eu posso utilizar falando que elas fornecendo provas para essa teoria, dizendo que essa teoria é verdadeira, né? Se elas possuem material genético idêntico a uma bactéria, não quer dizer que está certo. O envoltório das mitocôndrias é lipoproteico, semelhante ao de várias outras organelas celulares. Tá? Então, isso poderia, sim, derrubar essa teoria. Tá? Mas se a gente olhar as outras características, né, como, por exemplo, o próprio DNA, a dupla camada de membrana plasmática que essa organela possui, tá? Os ribossomos aderidos a ela, enfim, outras características, elas nos dizem que no passado muito distante aconteceu esse tipo de endossimbiose. Beleza? Bom, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês dos 6 ao 10 para responderem, tá? São perguntas muito simples a respeito de uma revisão aqui desse nosso segundo módulo, tá? Respondam, tá bem simples essas perguntas. Qualquer dúvida a respeito dessa pergunta, eu estou à disposição de vocês lá no WhatsApp, tá? E na nossa próxima aula eu volto com a correção e a gente vai fazendo algumas revisões do nosso conteúdo. Beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula.